Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar sobre formas diferentes de usar a linguagem, as chamadas variantes linguísticas. Por que é importante estudar esse tema? Porque você vai perceber nos vários tipos de texto que vai analisar que outras formas que não a culta irão aparecer. Mas cada variante linguística tem o seu propósito. Há um grupo na sociedade a qual essa variante será relacionada, ou por questões sociais, econômicas, regionais, enfim, há sempre aí um propósito, um motivo para justificar a variação linguística. Você deve saber identificar essa diferença e entender que não se pode falar em certo ou errado. Vamos falar simplesmente em linguagem adequada. Adequada a quê? Adequada ao receptor, adequada ao contexto e adequada ao assunto. Tudo bem? Vamos começar então pela norma culta. Quando é que se deve escrever um texto utilizando a linguagem culta? Sempre que há textos acadêmicos, científicos, textos informativos, em que não pode haver ambiguidade, mas sim a objetividade, primando no texto como elemento mais importante, para que a informação fique muito clara, a norma culta é a adequada. A partir da norma culta é que nós estudaremos as variações linguísticas. A norma culta é também chamada de linguagem padrão. Então você vai encontrar essa nomenclatura variada. Norma culta, linguagem padrão. Tudo bem? Vamos ler um texto, um texto bastante claro, é um ensaio em que se percebe ali um tipo de texto que nós já vimos anteriormente, que é uma dissertação, e percebe-se também uma organização lógica das ideias. Percebe-se que há uma tentativa de ser claro e objetivo ao se mostrar a ideia, a informação. Vamos ler juntos? A supremacia da civilização ocidental, representada pelo Império Norte-Americano, carece de medidas e atitudes de nível planetário que evitem ao máximo o rastro de destruição deixado em seu curso expansionista. Há urgência de uma racionalidade outra que a do americanizado mundo contemporâneo. Perceberam a clareza na informação? A organização das frases? A tentativa foi expor a ideia de maneira clara e acho que os autores conseguiram fazê-lo, não é mesmo? Então esse texto tem uma norma adequada ao seu propósito, que é a informação e a discussão de uma ideia. Ficou claro? Muito bem. Quando se fala em linguagem coloquial, há uma discussão em relação ao uso da linguagem coloquial em textos que são dissertativos. Há pouco eu falei que numa dissertação a linguagem predominante deve ser a culta. Deve-se usar a norma culta para se buscar essa clareza e essa objetividade que a dissertação exige. Mas a linguagem coloquial, como é que fica? O que é esse coloquialismo? Colóquio significa conversa. A linguagem coloquial, ela é a linguagem utilizada no dia a dia. Alguém que domine a norma culta pode e vai estar o tempo inteiro, quando fala, cometendo seus deslizes de concordância, repetindo palavras, às vezes usando alguns cacoetes como um né, um tá, no meio da conversação. Isso não compromete em absoluto a informação que estiver sendo ali passada. Mas vejam, a linguagem coloquial é adequada para a conversa. Em um texto literário, ela irá aparecer se se quiser colocar as personagens conversando. Em alguns textos, como por exemplo, que eu vou mostrar para vocês daqui a um pouquinho, a linguagem coloquial foi utilizada porque o receptor é um receptor que está mais preparado ou está esperando ler um texto mais próximo dele, assim, que pareça mesmo uma conversa. Está escrito o texto, mas ele tem ali um tom de conversa, de proximidade, de intimidade. Então observe, pode-se sim colocar coloquialismos no
muito, mas depende do texto e depende do propósito, sempre pensando na adequação da variação linguística àquele texto que se vai produzir. Vamos ler então esse trechinho em que aparecem aí essas transcrições da linguagem coloquial. A Jo e a irmã dela acreditam que um vizinho antropólogo mora em frente ao prédio delas. Quando fazemos coisas absurdas, tipo ficar brincando de tocar percussão ou pulamos sem parar gritando às 2 da manhã, alguma delas sempre disse: o vizinho não deve estar entendendo nada, ou essa cena deve estar sendo super importante para a tese de mestrado dele. Na verdade, elas nunca pensaram que poderiam ser tipo um tarado se divertindo com 2 loucas pulando pela sala de camisola. Você percebeu os coloquialismos presentes no texto? Eles foram colocados ali de forma proposital. As autoras quiseram achar uma forma de identificação entre elas e o público leitor, o jovem, já que esse texto foi retirado de um caderno que é totalmente voltado para os jovens, um caderno do jornal Folha de São Paulo, o caderno chamado Folhatim. O objetivo da comunicação foi cumprido, elas conseguiram alcançar certamente a esse grupo. Ficou claro para vocês? Então, a linguagem coloquial será utilizada num texto literário se a personagem estiver falando, se houver ali a transcrição